Pessoal, boa noite. Hoje é dia 23 de março e vou trazer aqui um artigo da Charles Schwab muito interessante sobre quais são os impactos da guerra do Irã, focando muito mais no tema da renda fixa, tá? Eu acho que hoje no mercado de renda fixa tem dois temas muito importantes que estão acontecendo. O primeiro é a guerra do Irã, acho que não preciso nem falar. E o segundo talvez não é um tema muito quente no Brasil, mas lá fora tem se falado muito, que é o crédito privado, ou seja, são fundos de crédito privados. Vou comentar mais para frente, talvez uma mistura de alguns aqui no Brasil de fundos FDICs com uma mistura de alguns títulos, fundos de corporate, tá? Falando um pouco da guerra, antes da guerra a gente tinha uma economia americana num crescimento sólido, uma inflação baixando ali, ainda chegando abaixo dos 3, mas arrefecendo, mercado de trabalho ainda muito aquecido. E com a guerra, né, eu falo que é um ciclo. Primeiro, com a guerra, você tem um aumento do preço do petróleo, acho que eu não preciso nem explicar o porquê. Com o aumento do preço do petróleo, você tem uma maior inflação. Com uma maior inflação, você tem uma necessidade de juros por mais tempo, uma necessidade de juros de mais tempo. Isso impactou a curva de juros, né? Então, os juros de 10 anos subindo e a expectativa de corte de juros que a gente tinha para esse ano, ela subiu um pouco. Ou seja, esperava que o corte de juros poderia vir no meio do ano, talvez agora comece a jogar ele um pouco mais para frente, tá? Eu acho que, né, uma guerra normalmente ela tem alguns impactos. Primeiro, ela exige um maior orçamento do parte dos governos, ou seja, consequentemente atrasa os juros. Segundo, você tem alguns choques de oferta, né? O que significa isso? Durante a guerra, então, o que a gente está vendo isso gera inflação, né? Porque você não consegue escoar petróleo, tem o tema dos fertilizantes. Então, o impacto pode trazer as guerras quando elas trazem, né? Então, todos esses dois cenários, né? Primeiro, maior necessidade de orçamento por parte do governo. E o segundo, né, os choques de oferta que pode vir na economia global são temas inflacionários e são temas que reduzem o crescimento da economia como um todo, né? Então, eu acho que aqui a Bolsa de Valores, de certa forma, pode ter algum impacto, tá? Porque, claro, se tem um menor crescimento econômico, menor lucro, todo o ciclo se fecha, tá? Eu acho que o grande impacto vai decorrer para onde vai essa guerra. Até eu particularmente não sou tão pessimista. Eu acho que espero até que isso acabe logo e as coisas voltem à normalidade. Eu acho que o mercado, como sempre, ele sempre vende, depois eles fazem as perguntas corretas. A gente aqui, como eu disse, não entrando nesse tema de renda variável, mas a gente aproveitou até para comprar um pouco, porque a gente tinha um pouco menos de renda fixa, tá? Então eu acho que essa é a nossa visão. Então a visão é que os juros de 10 anos ele pode ficar por mais tempo acima de 4%. A gente continua recomendando nossos clientes a ter mais ou menos uma duração entre 4 e 10 anos, tá? E a gente gosta mais ou menos dos 6 a 7 anos. Eu acho que onde a renda fixa deveria estar mais ou menos cravada, porque, né, se os juros cair demais, a gente fica com juros mais altos por mais tempo e ao mesmo tempo a gente fica protegido de juros. Se os juros, né, subir muito, a gente não tem o risco de reinvestimento, né? A gente reduz esse risco de reinvestimento. Falando um pouco do mercado de crédito privado, tá? Aqui o que aconteceu, alguns fundos de crédito privado, ele é um nicho do mercado americano, só que hoje ele é um mercado de 1,6 trilhões de dólares. O que acontece? É um tipo de investimento que ele não tem a liquidez no mercado de bond, como a gente costuma ver. Então são fundos que emprestam para empresas que são de tamanho médio, e algum desses fundos são fundos que tinham alguma exposição a empresas de software. Então normalmente alguns desses fundos, todo esse mercado chega a ter 20%. E quando os investidores, pessoas físicas, alguns fundos começaram a sacar dinheiro, algum desses fundos tem uma regra que ele só pode sacar 5% por trimestre, ou seja, não tem a mesma liquidez, porque é um fundo que ele empresta para empresas médias. Então assim, você não pode chegar amanhã para a empresa e falar: me devolve meu dinheiro. E com isso, né, o James Dimon, né, fala: olha, quando você vê uma barata, se prepara que vai ter mais. Então o mercado todo fica receoso. Essas empresas, elas têm performado negativamente, então elas caíram mais ou menos 10% ao ano. Ele, comparado ao mercado de high yield, que é o que a gente trabalha muito com os nossos clientes aqui, ele é um mercado de um risco um pouquinho maior, tá? Só que assim, o que pode variar de fundo para fundo, tá? Então assim, é um mercado muito amplo e abrangente. Deve ter fundos que tem só títulos investment grade e deve ter outros fundos que são títulos high yield. E a verdade é que a transparência desses fundos são muito menores do que o mercado que a gente conhece de high yield em si. Então assim, é um tema que eu acho que tem que acompanhar mais. A gente tem alguns fundos das casas que nós temos, principalmente a Oaktree, a Blackstone, que são as principais. A gente fica um pouco mais tranquilo pelo tamanho.
eu acho que tem que ver o que vai acontecer com esse mercado nos próximos tempos aí, tá bom? Eu acho que é um tema a se acompanhar, e eu acho que, sinceramente, para alguns desses fundos é uma oportunidade de compra, tá? Porque tem alguns deles pagando 7% ao ano em dólar e são títulos investment grade, né? E de grandes gestoras. Eu acho que então, de repente, é um negócio para se olhar também com mais carinho. Eu acho que é isso. Então, no geral, a gente tem recomendado um prazo intermediário, procurar empresas de boa qualidade, isso sempre é muito importante. E acho que tem o tema do high yield, antes a gente estava mais otimista, né? Com uma guerra a gente cria mais incerteza e fica um pouco mais pessimista. Mas, de certa forma, a gente também não está se desesperando aqui. Um grande abraço.